João Havelange chegou à presidência da FIFA em 1974 e trouxe uma abordagem inovadora ao organismo. Era importante dar novos mundos ao mundo, conquistar mercados e, além disso, servir-se deles para caçar votos e ficar no poder. Nos 24 anos em que esteve à frente do futebol mundial, numa política depois seguida pelo seu sucessor, o suíço Sepp Blatter, o brasileiro aprovou o alargamento da prova para 24 países, em 1982, e depois para os atuais 32, em 1998, tendo ainda criado os campeonatos do mundo feminino e de jovens. No Espanha 82 tiveram, por isso, 2 seleções de África, 2 da América Central e outras 2 do eixo Ásia-Oceania, permitindo um último extrator da inocência vinda de fora do bloco da Europa e da América do Sul. Não foi o caso dos africanos, que após a presença do Zaire, em 1974, já tinham visto a Tunísia ficar perto de eliminar a Alemanha Federal na edição de 1978. Com 2 pontos de uma vitória sobre o México, os magrebinos empataram a 0 com os então campeões do mundo, num jogo em que um golo lhes teria permitido a proeza impensável, que seria afastá-los da prova. Em 1982, quem se apresentou de África foram a Argélia, de Madjer e Belloumi, e os Camarões, de Milá e Nkono. Os camaroneses empataram os 3 jogos da primeira fase, com Peru, Polónia e Itália. E só não se apuraram porque, igualmente com 3 empates, os italianos tinham feito mais um golo. Mas revoltante foi o destino da Argélia, que abriu o Mundial a jogar em Gijón contra a República Federal da Alemanha. Desde 1978, a RFA tinha sido campeã da Europa. Em 1980, qualificara-se com 8 vitórias em outros tantos jogos para o Mundial de 82 e vira Karl-Heinz Rummenigge vencer a Bola de Ouro em 1980 e 1981. A seleção de Joep Derval era uma potência. O treinador nem mostrara vídeos da Argélia aos jogadores, alegadamente para estes não se rirem. E entre os futebolistas houve quem dissesse que ia dedicar o 7º golo à esposa e o 8º ao cão. Não foi assim. A Argélia ganhou por 2-1 e ficou logo em boa posição para se qualificar. Na última jornada, os argelinos sabiam que tinham de vencer os chilenos para seguirem em frente. A 24 de junho fizeram-no por 3-2, mas ainda ficaram um dia à espera do RFA Áustria, com que o grupo encerraria. O jogo, que ficou conhecido como a vergonha de Gijón, acabou com a vitória da RFA por 1-0, o único resultado que apurava as 2 nações europeias e com as 2 equipas a trocarem passes inofensivos dentro dos respectivos meios-campos, num evidente pacto de não agressão. Isto levou a Federação Argelina a protestar. A FIFA não atuou, mas este foi o último Mundial em que os jogos de encerramento dos grupos não ocorreram em simultâneo. Da CONCACAF chegaram Honduras e El Salvador. Os hondurenhos voltaram para casa com 2 empates, mas foram os salvadorenhos que mais deles fizeram falar. Primeiro, por se terem qualificado às custas do México, vingando um dos episódios mais ignominiosos da história do Mundial. Na fase final de 1970, Salvador vira a derrota com os mexicanos começar num livre que o árbitro egípcio Candil marcara a seu favor, mas que os mexicanos bateram eles próprios em jogada de antecipação irregular. O lance deu golo, Candil não o anulou para não contrariar o público da casa e a equipa de Salvador recusou-se então a recomeçar o jogo. Um dos jogadores deu mesmo um chutão na bola para as bancadas, forçando o juiz a apitar logo para o intervalo. 12 anos depois, El Salvador vivia uma violenta guerra civil, gerada, como muitas outras na região, pela inclinação dos povos para a esquerda revolucionária e pela vontade dos Estados Unidos da América conduzirem os países geograficamente mais próximos em sentido contrário. Em dificuldades, a seleção viajou para a Espanha apenas 3 dias antes do pontapé de saída e foi a única que não levou os 22 jogadores que o regulamento autorizava. Iam só 20, porque a Federação decidiu ocupar os outros 2 lugares no avião com convidados. O jogo correu de forma terrível. El Salvador perdeu por 10-1, a maior goleada da história dos Mundiais, muito porque o desconhecimento do futebol internacional e um otimismo de veras incorrigível levaram a equipa a adotar uma tática suicida de ataque desenfreado, abrindo as suas fileiras às rápidas investidas dos húngaros. Os salvadorenhos aprenderam ali a lição e, mesmo tendo perdido, contiveram depois os ataques da Bélgica e da Argentina, nos outros 2 jogos em que cederam apenas por 1-0 e 2-0. Já o Kuwait deu luta dentro e fora do campo. Na estreia, a equipa do brasileiro Carlos Alberto Parreira empatou com a Checoslováquia, mas foi o segundo jogo em Valladolid que entrou para a lenda do Mundial. Quando Gires
fez o 4-1 para a França, os kuwaitis protestaram. Tinham ouvido um apito. O Sheikh Fahd Al-Ahmed Al-Sabah, presidente da Federação e irmão do Emir, entrou no campo e foi falar com o árbitro, o soviético Stupar. O que lhe disse não se sabe, mas a verdade é que, depois de a ter validado, o juiz anulou a jogada. Un successivo gol francese di Giresse, in un primo tempo convalidato dall'arbitro sovietico Stupar, comportò una lunga interruzione del gioco. Dalla tribuna scese in campo persino lo sceicco Fahd Ahmad, presidente della Federazione del Kuwait, e tanto fece che il direttore di gara tornò sulla sua decisione e la rete di Giresse venne annullata. Il fatto, seppur spiacevole, non ebbe comunque conseguenze pratiche. La Francia, che segnò ancora con Bossis, vinse l'incontro per 4-1. Pare che i giocatori del Kuwait si fossero fermati per avere udito un fischio, che tuttavia non era partito dal fischietto dell'arbitro sovietico, ma evidentemente dal fischietto di uno spettatore sugli spalti. Então aí, futebol não houve? Houve sim, e do bom. Mas disso falaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.